Olá e bem-vindo a mais um vídeo de otimização em Julia. No vídeo de hoje eu começo o assunto de otimização linear, um assunto muito querido e eu nunca tive a chance de ensinar, então vai ser emocionante. Então vamos lá, a primeira aula ela vai ser um pouco independente do resto do conteúdo de otimização, inclusive eu devo criar uma playlist separada sobre a parte linear. E ela não vai ter essencialmente nada de otimização ainda, ela vai falar só sobre a base que você precisa para conseguir acompanhar as aulas. Nem tudo aqui vai ser novo e nem tudo aqui é básico de verdade, tá? Então não se assuste se eu avançar demais nas coisas aqui. Então, primeiro eu vou entrar aqui no meu tablet. E eu vou começar fazendo um pouco da revisão de álgebra linear e cálculo que a gente vai usar. Estritamente a que a gente vai usar. Eu com certeza não vou voltar para fazer uma revisão inteira de álgebra linear e de cálculo, porque eu quero que esse vídeo seja o mais curto possível. Então, vetores que você viu, vetor R2, R3, álgebra linear, todas aquelas coisas de resolver sistema, não vou voltar nisso. Cálculo, eu vou falar só sobre cálculo 2 e especificamente algumas coisas que a gente precisa. Não vou ficar voltando em definições de derivada, nada assim, a gente já vai saber tudo isso. A gente vai focar principalmente no que a gente vai usar na parte linear. E é pouca coisa, mas é importante a notação, principalmente. E a primeira coisa é que a gente vai trabalhar com vetores do Rn. Tá? Então aqui eu quero dizer que você tem um elemento que pertence a um espaço n-dimensional, cada uma das componentes dele está nos reais, tá? Então você trabalhou com vetores no R2, você estava trabalhando com alguma coisa escrito possivelmente assim, x, y. Estava no R3, podia estar fazendo x, y, z. E aí, dependendo, você viu isso aqui como um vetor v, ou v com uma seta em cima, variava, certo? Depende do professor, depende do livro. Aqui a gente vai usar, dá um zoom. Aqui a gente vai usar exclusivamente vetores em pé, tá? Em pé. Então, um vetor, a gente vai usar muito o x para falar de vetor. Um vetor x do Rn, ele é uma coisa assim. Okay? É um elemento de n com n componentes em pé. Em pé em que sentido? No sentido que a gente vai trabalhar como se fosse uma matriz n por 1. Tá? E nesse sentido, matrizes, aqui eu espero que você tenha visto, matrizes do Rm por n, são coisas tipo esta. Tá? Então esse nosso vetor x é como se ele tivesse no Rn por 1, tá? Entre parênteses aqui, porque não é exatamente isso, ele não está no Rn por 1. Mas ele está sendo interpretado como se tivesse. Tá? Isso é importante por quê? Porque primeiro a gente vai falar de produto interno. Muito, muito, muito. Tá? Essencialmente a gente vai falar de função linear, a gente vai estar falando de um produto interno de variável com componentes de um vetor fixo. Tá? Então, o produto interno ele foi definido lá atrás como, por exemplo, um V bolinha W. Ou foi definido como um V W com colchete, certo? E ele era alguma coisa do tipo V1 vezes W1 mais V2 vezes W2, assim por diante.
Então, Vn, Wn. A definição, obviamente, é a mesma, só que a gente vai escrever V transposto W, tá? Aqui é a mesma coisa que aquele do lado ali, exatamente igual a isso. Por quê? Porque, de novo, a gente está pensando que os vetores são pessoas em pé, então quando eu estou fazendo essa conta aqui, é como se eu tivesse 1 por n vezes n por 1, ele n encaixa, sobra 1 por 1, que é um número, tá? Ou interpretado como um número. Ok. Posso realmente fazer essas coisas? Então estou aqui com o Julia, pré-compilando ali, então vamos dar um skip. Então estou aqui, eu vou criar um elemento aleatório de 10 dimensões, tá? Então, estamos usando o Julia, a gente vai usar o Julia continuamente nessa disciplina, nesses vídeos. Se você não sabe o Julia, tem muito vídeo sobre Julia já no canal, dá uma olhada. Tem playlist de Julia, tem playlist de cálculo numérico, enfim. Então eu tenho V e W, são dois vetores. V mais W, somo eles. O produto interno eu tenho que fazer using linear algebra, dot V e W. Só que se eu fizer V transposto vezes W, ele entende, tá? Então, é uma notação extremamente comum na área de álgebra linear numérica, eu diria. Então, o Julia entende, o MATLAB entende. A gente está acostumado com isso, beleza? Então, vamos lá. Então, olha só, o que eu tenho aqui, full screen. Produto interno definido, a gente está satisfeito. Obviamente, somar elementos, vetores, é tudo a mesma coisa, não preciso entrar em detalhes. Só vou escrever uma vez. Está fazendo tipo alfa V mais beta W. Isso daqui é um vetor cujas componentes é alfa V1, beta W1, alfa Vn, beta Wn, certo? Então, esse alfa V mais beta W, você usou alguma coisa parecida em, essencialmente, qualquer uma das disciplinas que você fez de álgebra linear ou cálculo 2. Então, não é nada novo, tá? Então, a gente não vai ficar insistindo nisso. O importante é lembrar dessa notação. Se eu quiser escrever o vetor deitado, para poder economizar espaço, por exemplo, eu posso escrever alguma coisa assim. V1 é Vn, transposto, para deixar claro. Então, matrizes, a gente tem aquela matriz ali em cima. Naturalmente, a gente vai ter muito produto matriz-vetor. Por exemplo, y igual a vezes x. Se eu tiver a matriz A do M por N, o x do Rn. Isso quer dizer que meu y vai estar no Rm. E uma componente I do meu y é dada por esse cara aqui. Ok? Então, aqui deixa eu colocar de 1 a n. E o meu I vai de 1 a m. Tá, tudo isso aqui você pode implementar. Eu falo um pouco sobre isso em cálculo numérico, na parte de matrizes e sistemas lineares. Senão você pode ver alguma coisa mais avançada que até o momento eu não tenho no canal, mas é bastante interessante também, de análise numérica ou álgebra linear numérica. Tá? O que a gente vai focar muito em questão de matriz é a notação para as linhas e colunas dela. Então a gente vai falar que uma linha de A ou a linha I de A, não tem acento, é A minúsculo I. Tá? Essa vai ser a notação que a gente vai usar. Então a gente está no Rm por N. Se eu pegar a linha, ela tem todas as colunas. Então ela é do Rn. O I vai de 1 a N. Ou seja, a minha matriz A, eu posso escrever que em cada linha dela eu tenho esse vetor A1 transposto até o AM transposto.
E a coluna J de A é azão J. Essa vai ser a nossa diferenciação. Quando eu escrever maiúsculo com um único índice, é a coluna. Quando eu escrever minúsculo com um único índice, é a linha. Tá? Isso daqui é útil porque, inclusive aqui eu escrevi errado, M. Isso daqui é útil porque isso quer dizer que se eu quiser o elemento A e J, ele é o elemento J da linha I. Funciona, tá? No caso de azão, JI fica estranho, mas também funciona. E a minha matriz A, então, pode ser escrita como azão 1. Aí aqui eu deixo um espaço, que não precisa escrever, mas eu gosto de colocar esses pontilhados. Azão N, que são N colunas. Beleza? Tanto a azinha quanto a zona, colunas e linhas, são vetores em pé. Vou insistir muito, eu não gosto de usar nunca vetor deitado. Alguns livros clássicos de otimização linear gostam de usar vetores deitados. E eu não vou. Tá? Sempre que eu puder evitar, eu vou. Sobre resolução de sistema, tem uma coisa que a gente vai usar muito forte aqui, tá? A gente vai fazer a fatoração LU. Então eu também tenho vídeo sobre a fatoração LU. Sem entrar em muito detalhes, a fatoração LU você vai pegar a matriz A, você vai mudar linhas de ordem, que equivale a multiplicar pelo lado esquerdo por uma matriz de permutação P. Você vai mudar colunas de ordem, que equivale a multiplicar pelo lado direito por uma matriz Q, ou Q transposta, às vezes varia. Muito grande essa aqui. Vou deixar uma Q transposta porque eu tenho toque. E essa matriz resultante você faz a fatoração LU. Na prática, você não faz isso primeiro, depois fatora. Você faz isso de uma maneira que a teoria vale e é equivalente a fatorar primeiro. Se você fizer o pivoteamento, isso daqui se chama pivoteamento, tá? Trocar linhas e colunas. O pivoteamento parcial quer dizer que a sua matriz Q é a identidade, isto é, você não muda nada nas colunas e sem pivoteamento quer dizer que P é identidade e Q é identidade. Beleza? Bom, fatoração LU é muito prático, a gente vai fazer bastante, não é difícil, tá? Tem aí vários algoritmos de várias maneiras. Existem algoritmos tradicionais e existem algoritmos avançados. O algoritmo, na verdade, o deles, tradicional, que é simplesmente você seguir na ordem de pega cada coluna, sai eliminando todo mundo e pivoteia parcialmente, colocando o maior elemento da coluna, que é o que você vê em cálculo numérico, tá na minha playlist de cálculo numérico, tá? Um mais avançado e interessante, que vai ser importante caso a gente entre nos detalhes de implementação computacional, que eu espero entrar em alguns deles, é com matrizes esparsas. Tá? Então eu quero fazer uma fatoração, mas a minha matriz A, ela não tem, ela, por exemplo, vai ter 1% de elementos que não são zero. Tá? Então é muito importante que eu não saia mudando linha e coluna de qualquer jeito, senão minha matriz resultante é LU, elas vão ter um monte de elementos, e aí vai explodir a memória do meu computador, sem falar que vai deixar mais lenta a resolução do sistema. Tá? Mas enfim, essa é a maneira tradicional. O mais tradicional é a gente ter só um PA mesmo, igual a LU. A gente vai usar PA igual a LU em algumas das primeiras aulas, tá? PAQ transposto ou PAQ a gente vai usar só mais para frente, mas PA igual a LU a gente vai usar. Então só uma breve... deveria ser só uma revisão, né? Mas um breve comentário sobre a resolução do sistema.
Quando você quer resolver um sistema AX igual a B, você multiplica P do lado esquerdo. PA é LU. E agora, em vez de você resolver um sistema com uma matriz inteira A, você vai resolver com duas matrizes triangulares. Inclusive, eu estou assumindo que você já viu LU, por isso que eu estou falando rápido, tá? Devo comentar pelo menos para se você não for ver outro vídeo agora. A matriz L resultante, ela tem a diagonal com uns, zero aqui em cima e um monte de coisa aqui embaixo. E a matriz U resultante, ela tem um monte de coisa aqui em cima e zero aqui embaixo. Ou seja, ela tem a mesma quantidade de elementos que a matriz A, se ela não for esparsa, só que para resolver sistema com AU, ou com só AU ou com só AL, é fácil, tá? Então aqui voltando. Então, em vez de resolver o sistema com essa matriz A original, que você não saberia resolver, né? Você resolve dois sistemas aqui. Um sistema LY igual a PB e o X igual a Y. Então, o primeiro sistema é um sistema triangular inferior, o segundo sistema é um sistema triangular superior. A gente vai usar isso e a gente vai usar uma outra coisa, que é A transposto no lugar da A, mas a gente quer usar a mesma fatoração LU. Tá? Então, A transposto vezes, eu vou colocar um vetor Y igual a C, não é o mesmo Y que está do lado esquerdo, é um outro Y. Quando eu tenho A transposto aqui, se eu fizer a transposta, né? Nessa equação, a transposta do produto é a ordem inversa do produto das transpostas. Então eu tenho isso daqui. A minha matriz de permutação satisfaz P transposto P igual a identidade. Essa é uma propriedade da matriz de permutação. Então eu tenho A transposto Y. Eu faço uma identidade aparecer aqui no meio. Aí A transposto P transposto é U transposto L transposto. PY igual a C. E aí você resolve dois sistemas, ou três, se você quiser. Você chama o PY de... Você vê assim, aí eu resolvo. Você chama o PY de Z, por exemplo. Quer dizer, você pode fazer Y igual a P transposto Z. Aí você tem U transposto L transposto Z igual a C. Aí o L transposto Z você chama de W. E aí você tem U transposto W igual a C. Tá? Então você resolve de cima para baixo, resolve e encontra W, resolve de baixo e encontra Z, por final você tem valor de Y. Se for muito rápido, não se preocupe, isso daqui já é um assunto de... aqui na UFPR, análise numérica 2, tá? Na Unicamp, se eu não me engano, análise numérica 1, mas eu posso estar enganado no nome das coisas. A melhor referência para isso, mas é uma referência bem avançada, é o Golub, tá? Que eu falo se eu não me engano, eu falo em cálculo numérico. É o Matrix Computations do Golub. Se não, uma referência interessante é o Fundamentals of Matrix Computations do Watkins. Também é bem interessante. Beleza? Ok. Não vou entrar em muitos detalhes. LU básico que a gente precisa é isso daí. É só para dizer que eu consigo fazer a fatoração LU da matriz A e eu consigo resolver tanto o sistema AX igual a B quanto o sistema A transposto Y igual a C usando a mesma fatoração. Ok? Então é uma fatoração apenas. Já estou dando spoilers aqui. Uma outra coisa ainda sobre... qual é o nome? Álgebra linear / geometria analítica. Hiperplano.
Então a questão de hiperplano tem algumas definições, algumas maneiras de você definir. A maneira de definir hiperplano é a seguinte. Uma delas, né? Você pega um subespaço unidimensional e você translada ele. Que é uma maneira. A maneira mais conta de definir um hiperplano é você tem W transposto. Vamos voltar em GA. Esse aqui eu acho que eu não quero ficar muito apegado, mas eu sei que se eu não falar, eu vou ficar encocado depois. Em GA você tinha o quê? Você tinha um ponto aqui, que eu vou chamar ele de R0, tá? Você tinha dois vetores, aqui eu estou no R3. Você tinha dois vetores aqui, por exemplo, o vetor V e o vetor W do plano. Os dois vetores não são colineares. E aí o que você fazia era criar um vetor, que vai ficar até amarelo, que é o vetor normal. V cartesiano W, ele era paralelo a N. Tá? Então a gente, inclusive, eu estou usando o N aqui, mas eu já usei N em cima, então eu vou usar... vamos usar Z. Tá? Esse aqui é o vetor normal. Vou colocar normal aqui. Uma maneira de você calcular isso, então, era você pegava V cartesiano W e você normalizava ou não, tá? Inclusive, é só você ignorar, você podia calcular direto assim, não ia fazer muita diferença. V, produto cartesiano, produto... qual é o nome disso? Cross, não é o produto cartesiano, gente, tô falando errado. O produto vetorial, muito tempo sem dar cálculo 2 acontece isso. Produto vetorial de V com W, tá? Cross product de V com W, vai sair o vetor Z ortogonal aos dois. Ou seja, se eu estou no plano, cadê minha mão? Se eu estou no plano, eu tenho dois vetores aqui em cima, eu faço ortogonal a ele sai. Ok? Então esse é um vetor normal. Como é que é uma maneira de eu olhar para esse Z? Olha, eu estou no R0, beleza? Então é só eu transladar até o R0. E aí eu pego qualquer ponto aqui em cima, qualquer ponto aqui, R, ele vai satisfazer que R menos R0 é ortogonal a Z. Então uma maneira de eu definir o plano é essa, que todo vetor R menos R0 seja ortogonal a Z. Então o que era o plano? Era R menos R0 ortogonal a Z. Ok? Vou deixar assim. Isso quer dizer, em conta, R menos R0, produto interno Z, é igual a zero. Beleza? O R0 é fixo, o Z é fixo. Quem é nossa variável é o R. R1, R2, R3. Ok? Então era isso daí que a gente variava. Para cada um R1, R2, R3 diferente, podia ou não pertencer ao plano. E essa é uma equação. Abre essa equação, fica R transposto Z igual a R0 transposto Z. Isso aqui é constante e isso daqui é uma equação linear, tá? Em R. Então, uma maneira de generalizar é essa. Então, um hiperplano vai ser alguma equação do tipo A transposto X igual a B. O A pertence ao Rn, tá? Aqui é só todo X que satisfaz isso aqui, vou escrever isso. Todo X tal que... Isso aqui é verdade. O A pertence ao Rn e o B pertence ao R. Então, o hiperplano em n dimensões é isso daí. Note que em duas dimensões, isso daqui vai virar uma reta, tá? É uma reta, é um hiperplano. Não tem problema isso acontecer. Desde que seja no R2. No R3, uma reta é uma reta.
Beleza? Então essa é a definição de hiperplano. Continua sendo essa mesma ideia de que você tem uma coisa cortando todo o meu espaço, no caso o Rn. Ele sai cortando ele inteiro. E aí se ele sai cortando, eu tenho o lado de lá e o lado de cá. E isso me dá um semi-espaço. A grafia é essa? Não sei. Eu vou colocar um hífen aqui, que talvez seja. Não sei se é semi-espaço, semi-espaço, enfim. Deve ser com hífen, mas eu já estive errado. O que é um semi-espaço? É A transposto X maior ou igual a B. Que a gente vai usar bastante também. Você vai cortar o seu espaço inteiro na metade, e aí você tem um lado, é um semi-espaço, o outro é o outro semi-espaço. Beleza? Quando eu falo cortar na metade, é um abuso, não precisa passar no zero, enfim. Mas, enfim, é infinito, então. Tem metade de um lado e metade do outro. As duas metades são infinitas, então não sofre. Semi-espaço é isso. O hiperplano é tudo de um lado de um hiperplano, ok? Ah, e se eu tiver menor ou igual? Coloco um menos multiplicando em tudo, muda o sinal da desigualdade, beleza? Então, de GA linear que a gente tem que explorar isso, são as coisas que eu lembrei agora, pelo menos. Eu com certeza vou lembrar de mais coisas enquanto eu estiver fazendo a aula, mas aí paciência. Tem algumas poucas coisas de cálculo que eu quero falar. A primeira delas é o gradiente. Então, assim, vou estender rapidamente, né? A gente estava falando antes, quando a gente viu o cálculo 2 a primeira vez, você tem uma função do R2, R3 no Rn, no R, quer dizer. Aqui a gente vai ter uma função do Rn no R. Tá? É só isso, uma função f de x. Esse x é um x1, xn. Tá? É só isso daqui, nada demais. O gradiente de uma função é um vetor e é o vetor dado pelas derivadas parciais dessa função. Ok? Então, como um exemplo muito breve, se você tem uma função que é x1, x4 mais e a x2 mais 2, x3 menos ln de x1 quadrado mais x3 quadrado menos mais 1, para não ficar... Só para ficar no domínio, tem um toque. Por exemplo, você tem essa função aí, o gradiente dela vai ser a derivada em x1, vai sobrar x4 aqui, 0 na segunda, e na terceira vai cair isso daí tudo, sobrar um 2x1, ou menos 2x1 sobre x1 quadrado mais x3 quadrado mais 1. Derivada em x2, 0 no primeiro termo, e a x2 mais, ou mais em cima, mais 2x3, 0 no terceiro termo. Em x3, 0 no primeiro termo, 2 vezes e a x2 mais 2x3, menos 2x3 sobre x1 quadrado mais x3 quadrado mais 1. E a derivada em x4, só x1, o resto tudo zero. Beleza? Isso é um gradiente. Ok? O gradiente é um vetor das derivadas, então você está essencialmente olhando quando você fixa uma variável e você faz uma variação positiva na outra, como é que a função está mudando. Tá? Então, a taxa de crescimento considerando a variável fixa. A derivada direcional de f, qual que é a palavra? Diferenciável. O que é diferenciável? Não vou falar, tá? Essencialmente não quero definir.
Tem a ver com derivadas e continuidade das derivadas. Então, o que é derivada direcional, que é mais importante? Eu vou olhar para o limite. Inclusive, eu não preciso positivo, mas eu tenho toque aqui. Eu vou olhar num ponto X, na direção D, como que minha função varia ali. Então, eu calculo a diferença da função nessa direção, tá? Eu gosto de fazer assim, tem variadas maneiras diferentes de você fazer, colocando com D normal ou não. Eu gosto sem a D normalizada. Dependendo do livro, ele força que a D seja normalizada. Ela com certeza tem que ser diferente de zero. Senão. Na verdade, da maneira que eu defino, ela não precisa. É uma maneira que eu gosto. Essa é a derivada direcional, esse limite, se ele existir, e nesse caso ele vai existir, e no caso dela ser diferenciável, vai ser esse produto interno. Tá? Então é importante que ela seja diferenciável para isso daí valer. Tá? Função linear. É a função desse tipo. C transposto do x ser uma constante pertencente ao Rn. Quem que é o meu gradiente dessa função? O vetor c. Então, qual que é a função linear? É a função cujo gradiente é uma constante diferente de zero. Beleza? A gente vai focar muito nela aqui, a gente não vai voltar muito nas outras. E aí uma coisa que a gente vai usar um pouco, curvas de nível. É uma das poucas situações onde a gente vai estar com uma função do R2. Porque a gente vai desenhar, então a gente vai usar muito a função do R2. Então, o que é uma curva de nível? Então, a curva de nível do nível C, é que eu já estou usando C, eu vou usar um K. Do nível K, pertencente aos reais, é o conjunto f de x igual a C. Todo mundo que satisfaz isso é a curva de nível K, desculpa, não é C. Exemplo, você tem f de x igual a x2 vezes x1 quadrado. Inclusive, eu vou desenhar e aí eu vou mostrar que isso é verdade depois. x2 vezes x1 quadrado. Qualquer k que eu escolher, f de x igual a k, implica que x2 é x1 vezes x2 vezes x1 quadrado é igual a k. E isso implica que ou x1 é zero, que acontece se somente seu k é zero. Sim. Que eu quero falar que o x1 é zero, mas se ele não for, eu já estou pulando alguns passos, mas enfim. Ou o x2 é k sobre x1 quadrado. Inclusive, eu já fiz essa conta e já estou chateado dela. Eu não quero ter que sofrer com essa diferenciação para o exemplo básico. Então, vou fazer um exemplo levemente diferente. Vou fazer x2e a x1, que é um exemplo que tem no livro, se eu não me engano. O livro que eu uso para cálculo 2 é o James Stewart, Cálculo 2. Essa daqui é a restrição que eu tenho, é a minha equação, duas variáveis. Isso quer dizer que o x2 ele é k vezes e a menos x1. Então eu estou fazendo o que com a curva de nível? Todos os valores da função igual a k. Minha função está no R2, então eu vou desenhar aqui o meu plano R2. x1, x2. A minha função pega um valor de x1, pega um valor de x2 e você sobe e vê qual que é o valor. O que é a curva de nível? Eu pego uma certa altura, eu passo um plano ali. Eu saio cortando e vejo o que ficou.
E aí eu vou olhar para aquilo que ficou. Tá? Então essa daqui está dizendo que é o quê? Que é uma exponencial em cada um dos cortes. Então quando o k é 0, eu tenho x2, esse aqui é o x2, igual a 0. Vamos desenhar o x2 igual a 0. Vou escolher inclusive essa cor aqui. Isso é x2 igual a 0. Isso aqui é k igual a 0. Quando k é 1, eu tenho x2 igual a e a menos x1. Então eu tenho aqui o 1. E e a menos x1 é essa função mais ou menos assim. E horrível, mas é assim mesmo. Isso daqui é a k igual a 1. Quando ele é igual a 2, está aqui no 2. Então 2 vezes e a menos x1. Então é o dobro dessa função essencialmente. Isso daqui é 2. Quando é menos 1, fica menos e a menos x1. Então é o oposto daquela ali de cima. Menos 1. Quando é menos 2, é essencialmente isso daqui. Menos 2. E assim por diante. Essas são as curvas de nível da minha função. Eu fiz vários cortes nela. Então eu vou desenhar isso no Julia e torcer que ele não leve muito tempo. Então minha função é da x2 vezes exponencial de x1. Eu vou plotar isso daqui olhando para ali no 3, 3. O y também vai ser menos 3, menos 3. E eu vou pedir contor xg, yg, f. Então, se você quiser saber mais sobre plots, eu tenho algumas funções. Então, só um minuto. Aqui eu fiz errado, claro. É y vezes x. Estou inventando x e y ali que é x1, x2 que não existe. Então, se você quiser saber mais sobre como que eu faço plots, o que eu tenho de capacidades gráficas, eu tenho um vídeo sobre Julia Plots, tá? É um vídeo bastante divertido. Então, aqui o exemplo, bem extremo, né? Aqui ele está mostrando essencialmente as maiores, mas eu consigo focar, vamos fazer 101, isso, que é mais ou menos a mesma ideia. Do jeito que eu fiz, eu achatei ali, não parece, né, mas eu vou colocar exatamente as que eu fiz, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, são essas daí. E se for mais parecido com o que eu fiz, a minha altura y foi mais perto de... Bom, foi completamente fora de escala, então deixa assim mesmo. Beleza? Então a ideia é essa. As curvas eu estou olhando vários degraus da função. Então isso aqui é extremamente interessante para eu visualizar como uma função se comporta. A gente, no caso de cálculo de otimização linear, não vai olhar várias funções não lineares. A gente vai focar principalmente em funções lineares. Tá? Tipo essa. Eu não preciso mais disso. Ok? E aí você vê que é muito mais simples. Obviamente é muito mais simples. Mas tem uma coisa que eu quero chamar a atenção para a curva de nível e gradiente juntos. Que é... Se eu tenho curvas de nível de uma certa função aqui, uma coisa assim. Isso aqui a gente usou em otimização não linear, tá? Principalmente. Eu estou relembrando. Se eu tenho curvas de nível de uma certa função, por exemplo, essa daqui, aqui vale 1, aqui vale 2, aqui vale 3. Se eu pegar nesse ponto aqui, essa é uma função do R2. Então, meu gradiente ele é do R2. Então, ele é um vetor. Então eu consigo calcular ele e transladar ele para que o começo dele seja em cima desse ponto. A pergunta é, onde que vai estar o meu gradiente? Para onde ele vai apontar?
e ele vai apontar ortogonal a esse cara aí. Então, qualquer ponto que eu pegar em cima de uma curva, eu calculo o gradiente, ele vai estar apontando para fora daquela curva, tá? Aqui eu falei para fora, mas não necessariamente para fora, né? Aqui está crescendo. Se estiver diminuindo, seria o contrário. Não precisa fazer o mesmo gráfico, né? Por exemplo, aqui é 1 e aqui é 2. Ele vai apontar para cá, tá? Ele vai apontar para a direção que cresce. Isso é importante em duas coisas. Primeira coisa é, se eu tenho minha função C transposto x, isso daqui são as curvas de nível, 1, 2, 3, 4, 5, eu sei que meu vetor C ele é paralelo a esse desenhado aí. Pode não ser exatamente esse, por causa do tamanho, eu não consigo saber o tamanho exatamente. Mas eu sei que ele está nessa direção. Porque tem que ser ortogonal, então faz 90 graus aqui. E ele tem que estar apontando na direção que cresce. É uma coisa extremamente útil. E a segunda coisa é que eu vou desenhar muito e semiplano. Então, A transposto x maior ou igual a B, primeiro eu vou desenhar isso aqui. A transposto x igual a B. Tá? Estou no R2 ainda. Tudo isso aqui no R2. O que é A transposto x igual a B no R2? Se é do R2, eu tenho A1 x1 mais A2 x2 igual a B. Ou seja, uma reta. Então isso daqui é uma reta. E a gente vai representar muita reta. Às vezes a gente vai estar pensando em hiperplano e desenhando reta. Tá? É importante tentar generalizar sempre que possível. Nesse caso, a gente não vai sofrer muito, a gente vai focar no R2. O importante é, eu tenho esse cara aí, e qualquer ponto que eu tiver aqui, eu sei que A ou aponta para cá, ou para lá. Tá? Então eu sei que A ou está apontando para cima ou para baixo, mas eu sei que com certeza ele é ortogonal a essa restrição. E a outra coisa que vai ser divertida é que se eu tiver A transposto x maior ou igual a B, eu sei que eu tenho alguma coisa assim. Isso aqui é A transposto x igual a B. E eu vou ter o lado certo dessa desigualdade. Por exemplo, pode ser que eu esteja olhando para cá. E eu consigo saber para onde que ele está apontando. Se o lado de baixo que eu desenhei é o lado maior que A transposto x igual a B, então é o lado que cresce. E eu estou olhando para o maior ou igual, o lado que cresce é o lado que vai estar meu gradiente. Beleza? A gente vai usar isso daqui muito e eu vou assumir que você está entendendo muito bem essa parte. Ok? Bom, por enquanto é isso. Essas são as coisas que eu lembrei por agora para poder colocar nesse vídeo. Como eu falei, eu vou acabar percebendo que eu preciso falar uma coisa ou outra de álgebra linear ou de cálculo. Com certeza saber mais do que o que eu passei aqui vai ajudar bastante, mas nem tudo vai ser necessário. Algumas coisas que podem ajudar é saber fazer manipulação algébrica com matrizes, tá? Não tem muito como ensinar isso de uma maneira simples, é muito treinamento mesmo, fazer vários exercícios. Então é isso, espero que você tenha gostado do primeiro vídeo de otimização linear, que na verdade é só revisão. Em breve a gente volta com mais vídeos, se inscreve no canal, deixa um like aí e deixa nos comentários se você entendeu, se você sentiu falta de alguma coisa e o que mais que você espera ver nas próximas aulas, ok? Obrigado e até a próxima.